Levei um motorista bêbado que me atingiu ao tribunal, mas meu namorado advogado está defendendo ele contra o caso, e está implorando para que eu pare o processo. Ok, vamos lá. Então, cerca de 10 dias atrás eu, 25 anos, mulher, sofri um acidente de carro que definitivamente não foi minha culpa. Meu carro estava estacionado fora da casa de uma amiga, e eu estava sentada no carro esperando ela aparecer. Eu estava mexendo no telefone quando, de repente, outro carro bateu no meu. O impacto foi muito forte, e infelizmente, acabei torcendo o pescoço. Sofri uma lesão grave na coluna, porque tinha caído de uma escada cerca de 5 anos atrás, e essa colisão só agravou isso. O acidente de carro causou a ruptura de um ligamento no meu pescoço, e estou sentindo muita dor desde então. Eu não consegui sair do meu carro para confrontar o motorista do outro carro, mas assim que minha amiga ouviu o barulho da batida, ela saiu correndo de casa e, imediatamente, chamou o 911. Quando eles chegaram, fomos levadas para o hospital, e enquanto nada aconteceu com o outro cara, eu acabei com um colar cervical. Eu não estava muito preocupada com meu carro, já que o seguro cuidaria disso, mas fiz uma denúncia contra o cara que me atingiu. Eu não sabia o que ele estava usando, já que meu carro estava literalmente estacionado na rua, e havia espaço suficiente para dirigir sem bater em ninguém. Então foi insano que ele bateu direto no meu carro porque ele estava bêbado. Eu sabia disso porque quando ele me visitou no quarto do hospital, ele ainda estava cheirando a álcool, mas tentou cobrir o cheiro com uma mistura nojenta de perfume e desinfetante. Eu disse à polícia que queria fazer uma denúncia naquele dia mesmo, mas o cara que me atingiu, vou chamá-lo de Chris para simplificar, era muito bem relacionado, e o promotor se recusou a reconhecer isso como qualquer coisa além de um acidente, e eles até tentaram me fazer acreditar que eu estava estacionada em um lugar realmente estranho e que Chris só desviou para evitar bater em um gato e, infelizmente, acabou batendo no meu carro. Depois, descobri que Chris era parente de um empresário muito rico, provavelmente seu sobrinho ou algo assim, não tenho certeza, mas foi assim que ele conseguiu escapar da lei. O seguro cuidaria do meu carro, já que eu estava em um acidente e eu tinha tudo em ordem. A prova e o relatório policial também afirmavam isso, mas eu não estava satisfeito apenas com isso. Esse tal de Chris literalmente bateu de frente com meu carro e estava definitivamente bêbado, então ele me devia muito mais do que um pedido de desculpas de uma semana. Havia também a questão da minha saúde, porque tive que arcar com todos os custos da minha visita, e acredite em mim, foi uma quantia absurda, já que tive que fazer alguns exames, um raio-x, pagar pelo colar cervical, além de medicamentos, e tudo isso somou quase $2.000. Meu seguro não cobriria tudo isso, já que não precisei ficar internada e nem passei 24 horas. Eu administro meu próprio negócio de padaria em pequena escala e posso viver confortavelmente. Tenho um pequeno apartamento próprio e posso pagar aluguel, gás, eletricidade, água e todas as outras despesas essenciais. E até posso me dar ao luxo de gastar um pouco mais de vez em quando. Mas a conta do hospital foi enorme e absolutamente não posso simplesmente desembolsar esse tipo de dinheiro sem prejudicar meu orçamento do mês. E também não posso economizar em mais nada, ainda tenho que pagar minhas contas, comprar mantimentos e coisas que preciso para o meu negócio de padaria. E foi tão revoltante que um cara bêbado pudesse beber e dirigir, bater no meu carro, me mandar para o hospital e me deixar em uma dor excruciante e desconforto pelos próximos Deus sabe quantos dias e ainda assim escapar impune por causa de suas conexões. Então decidi processar o cara e como meu namorado de 29 anos é advogado, minha primeira escolha foi obviamente ele. Isso foi há uma semana, e estávamos jantando quando contei a ele sobre isso. Ele ficou realmente desconfortável quando contei e disse que eu deveria simplesmente desistir, porque não valeria a pena ir atrás de alguém como Chris. Fiquei chocado com a atitude dele em relação a isso, já que ele podia ver que eu estava em muita dor e sabia que tive que gastar uma fortuna com cuidados de saúde, e ainda assim ele queria que eu desistisse. Começamos a discutir por isso e ele me disse que estava ocupado demais para me representar em uma briga tão insignificante, o que foi muito doloroso e me fez repensar todo o meu relacionamento com ele. Estamos juntos há apenas 6 meses, mas o conheço há 1 ano e meio, e ele tem sido a pessoa para quem eu sempre recorro desde que nos tornamos amigos. A forma como ele se comportou simplesmente não me pareceu certa, e embora eu soubesse que ele era muito respeitado em sua área, nunca imaginei que ele me fizesse me sentir tão pequena. Eu estava muito consciente da diferença em nossa renda e posição na sociedade, mas eu fazia o meu melhor para não me sentir inferior. Talvez ser padeira não me tornasse tão rica quanto ele aspirava a ser, e talvez não fosse uma carreira importante, mas eu fazia o que amava, me divertia com o que fazia e o mais importante, não dependia do meu namorado para dinheiro, então ele não tinha o direito de me fazer sentir assim. Não falei com ele depois disso porque estava muito magoada com o que ele tinha dito. Então me aproximei de uma prima minha que acabará de começar e ela ficou mais do que feliz em me ajudar a entrar com a petição contra o Chris. Não contei nada disso para o meu namorado e decidi romper com ele até o final desta semana, porque ele estava sendo muito desrespeitoso e eu não ia tolerar isso. Mas antes que eu pudesse ligar para ele, ele decidiu me contatar ontem. O Chris foi notificado
recado do processo judicial, e aparentemente ele contratou o meu namorado para representá-lo no tribunal, e ele me ligou para me avisar. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque estaria contra um advogado muito bom, então o meu caso precisava ser a prova de falhas. Ele até sugeriu que eu interrompesse o processo e chegasse a um acordo fora do tribunal, porque se eu prosseguisse, estava destinada a perder. Eu sabia que essa era apenas a maneira do outro cara de jogar jogos mentais comigo e me intimidar para recuar, mas isso não ia funcionar. Eu me senti mal pela forma como meu namorado estava agindo, embora por algum motivo ele achasse isso engraçado. Eu já estava sofrendo não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, e isso foi o suficiente para me fazer explodir. Então eu disse a ele que era bom que já estivéssemos no tribunal, porque agora eu poderia terminar com ele, já que isso tinha se transformado em um conflito de interesses para mim. Depois de dizer isso, desliguei a ligação, e como ainda não estava satisfeito com o que tinha feito, decidi ligar para a irmã dele, e contei para a irmã dele o que ele estava aprontando. Nós somos muito próximas e estamos juntas há 5 anos. Nos tornamos amigas na faculdade, e depois de nos formarmos, ela me convidou para jantar de ação de graças em sua casa, onde conheci meu namorado. Contei ela tudo sobre o que ele havia feito, e o fato de que ele estava prestes a defender um cara que obviamente estava dirigindo embriagado, sabendo que sua família ficaria furiosa com isso. Eles são todos muito engajados em ativismo, e são muito rigorosos com as causas que apoiam, mas meu namorado realmente não se importa. Sempre achei isso estranho, mas agora acho que ele simplesmente não é um cara muito consciente socialmente. E eu acabei desperdiçando meio ano da minha vida tentando estar com alguém que não tinha princípios e faria qualquer coisa por dinheiro. Ele está constantemente em desacordo com seu pai, que também é ex-advogado, mas está ativo no circuito e geralmente descobre quais casos seu filho escolhe através de alguém que conhece alguém. Então meu namorado não pode exatamente esconder nada de sua família também. Sua irmã também não concordou com o que ele havia feito e com a maneira como ele estava se comportando. Então ela me prometeu que investigaria e garantiria que ele me pedisse desculpas. Ela não pôde garantir que ele desistiria do caso, mas disse que faria questão de fazê-lo se desculpar por me fazer sentir pequena e arrogante. Ela me disse que ele já não estava em bons termos com a família há algum tempo e que o que eu havia contado a ela apenas deixou muito claro para ela que seu irmão estava seguindo pelo caminho errado, e ela não conseguia aceitar isso. Ela me agradeceu por contar a ela e até me aconselhou a terminar com ele, porque ele perdeu de vista o que era importante por causa de sua ambição e ganância. Ela até pareceu satisfeita quando disse que já o havia deixado, então era assim que ruim estava o relacionamento dele com a família agora. Não posso dizer que estou surpresa, já que sua família sempre tentou ser ética, e sua irmã constantemente reclamava sobre o tipo de pessoas que meu namorado escolheria defender no tribunal, apenas porque pagava bem. Eu também não gostava muito disso, mas tentei me manter à margem o máximo que pude, já que não achava que era meu lugar falar sobre como ele trabalhava e quais clientes ele representava. Ele não falava sobre o meu trabalho, então eu também não queria ultrapassar meus limites, mas desta vez eu estava diretamente envolvida. Ele me insultou demais para eu continuar calada. Em meia hora após minha ligação, meu namorado começou a me ligar insistentemente. Decidi atender depois de quase 10 chamadas perdidas, e ele imediatamente começou a se desculpar pelo seu comportamento e disse que estava apenas brincando antes. Eu disse a ele que não ia perdoá-lo porque ele realmente me machucou, e também disse a ele que agora sua família também estava ciente da situação. Então ele poderia esperar uma ligação de seus pais em breve também. Foi quando as coisas ficaram ruins, e agora acho que talvez tenha sido um erro envolver a família dele. Ele me disse que eu não tinha o direito de falar com sua família, não importa o quanto eu estivesse machucada. Eles já estavam pressionando-o para trabalhar para clientes melhores, e agora isso ia piorar apenas por causa do que eu tinha feito. Ele estava realmente infeliz com minha decisão de falar com sua irmã e disse que estava aliviado que não estávamos mais juntos. Então agora ele não teria que se segurar no tribunal e garantiria que eu não conseguisse nada com isso. Desliguei depois disso e o bloqueei, mas tenho estado realmente preocupada desde então. Estamos programados para comparecer ao tribunal local de pequenas causas, e sei que não é um caso muito importante. Eu só apresentei um pedido de $5.000, já que acho que tenho direito a isso, porque definitivamente terei que visitar o hospital no futuro também para o meu pescoço depois disso. Ainda estou preocupada que possa perder porque meu namorado é um bom advogado pelo que sei e raramente perde. Além disso, acho que posso ter ultrapassado meus limites e realmente não deveria ter contado à irmã dele como uma delatora. Afinal, ele é um homem de 30 anos, totalmente capaz de tomar suas próprias decisões, então talvez ele esteja certo e eu realmente tenha sido inadequada. Agora estou considerando apenas cortar minhas perdas e pedir desculpas a ele. Não sei se isso resolverá alguma coisa, mas pelo menos posso tentar. Então, devo fazer isso? Fui muito precipitada em terminar com meu namorado e contar para a família dele que ele está representando alguém que é certamente culpado. Atualização 1. Então decidi não me desculpar com meu namorado, porque eu não estava errada. Li todas as mensagens aqui, passei pelos comentários
no meu post, falei com meus pais e alguns amigos meus e realmente pensei muito sobre isso. Não há maneira concebível de eu estar errada. Ele mexeu comigo, então eu mexi com ele. Olho por olho. E se ele não estivesse errado, não estaria ficando tão na defensiva também. Então está claro quem tem uma consciência culpada nesta situação e está tentando esconder falando grosso e sendo super confiante. Ele pode ser um advogado habilidoso, mas eu tenho a verdade do meu lado e tenho total confiança em mim mesma e na minha prima. É tudo o que eu preciso de qualquer maneira. Então ele pode dizer o que quiser, mas não vai me abalar. Também descobri que esse tal de Cris na verdade estudou no ensino médio com meu namorado e eles têm alguns amigos em comum. Acho que isso explica como ele parecia saber de quem eu estava falando quando mencionei Cris antes. Foi a irmã dele quem me contou sobre isso, e finalmente tudo fez sentido. Todos eles estudaram na mesma escola secundária, e ela sabia que o Cris era um Brad excepcionalmente mimado e arrogante que acabaria não sendo nada além de um idiota. Ele se divertiu durante a vida toda e agora, no final dos 20 anos, ainda estava lutando para encontrar seu lugar em qualquer emprego e era um alcoólatra funcional. Isso me irritou muito saber que esse cara ainda tinha uma carteira de motorista e um carro bacana apesar de seu alcoolismo, apenas porque estava relacionado às pessoas certas e era rico o suficiente para sair impune com o que quisesse. Enquanto eu ainda tinha meu carro na oficina e tinha que usar um colar cervical para que meu pescoço sarasse, e tinha que tomar analgésicos dia sim, dia não, só para poder trabalhar. Já era injusto o suficiente, e meu namorado escolhendo representar esse idiota ao invés de mim foi a cereja do bolo. Acho que algumas pessoas realmente acham que dinheiro vem antes de moral, mas tudo bem, isso só me diz que tipo de pessoa ele é. Sua irmã também me disse que eles tiveram uma briga enorme por causa disso com meu agora ex-namorado quando seu pai decidiu confrontá-lo sobre o que ele estava fazendo. Ele tomou uma posição firme e disse a ele que poderia desistir disso e escolher não defender esse tal de Cris ou sua família cortaria os laços com ele. E isso levou a muita confusão, mas eventualmente meu ex decidiu recuar e cortar os laços com os pais. Sim, porque ele estava sendo pago uma boa quantia para defender o Cris e não ia deixar isso passar. Ele nem escolheria sua própria família em vez do dinheiro, então fui realmente muito estúpida em pensar que ele me escolheria em vez do dinheiro. Pelo menos agora sei onde estou e sua família também. Estamos marcados para nos encontrar no tribunal amanhã e estou nervosa, mas também sei que estou sendo honesta aqui e ele não está, e isso só fortalece minha fé em mim mesma. Além disso, o fato de até estranhos na internet estarem do meu lado nessa questão fala muito sobre quem está certo e quem está errado. Espero que o juiz também consiga ver isso e que possamos resolver isso. Atualização 2. Então, está aí a noite antes da audiência, e meu ex acabou de me enviar uma mensagem de um número diferente dizendo que ainda há tempo e que posso recuar até agora. Ele disse que seu cliente está disposto a me pagar os $2.000 mais um pouco e resolver isso fora do tribunal, mas não estou bem com isso. Quero que aquele cara reconheça que ele fez um estrago terrível e me pague no mínimo $5.000. Nem estou sendo gananciosa agora, só acho que é o que me é devido porque $2.000 é o que tive que gastar apenas no dia do acidente. Há mais contas médicas para cobrir porque terei que comprar remédios, fazer consultas e fisioterapia para me curar adequadamente desse incidente. Tenho sofrido com dores nas costas quase diariamente, e isso também está afetando o meu trabalho. É por isso que não estou disposta a aceitar nada menos do que $5.000, e tenho certeza de que é completamente justo e razoável. Nem sei qual é a confusão, honestamente. Ele é super rico, então por que não pode simplesmente desembolsar $5.000 por um acidente que ele causou? Simplesmente não faz sentido para mim. De qualquer forma, não é minha preocupação. Então simplesmente bloqueei o outro número também, e vou tentar dormir logo para não ter que lidar com as tentativas do meu ex de entrar em contato comigo e me distrair. Esta é realmente a última coisa que preciso agora, e tenho certeza de que ele ainda está tentando mexer comigo porque acha que vai perder. Quero dizer, deve ser o caso se ele está tão desesperado de repente. Ele sabe que vai perder e está tentando evitar isso agora. Atualização 3. Ei pessoal, finalmente tivemos a audiência hoje e foi melhor do que eu esperava. Fomos os últimos a apresentar nosso caso e minha prima foi ótima, mas é claro que meu ex é mais habilidoso e conseguiu fazer o juiz marcar uma segunda audiência. Não vou entrar em detalhes porque é chato e percebeu que não tinha nada mais a dizer. A essa altura, meu táxi chegou e eu simplesmente entrei, ignorando-o completamente. A última coisa que precisava era ouvir suas tentativas inúteis de me convencer a ceder. Cheguei em casa com uma sensação de frustração e impotência ainda maior do que antes. Esta situação toda estava me consumindo e eu mal conseguia encontrar paz de espírito. Agora só me resta esperar pela próxima audiência e torcer para que as coisas se resolvam a meu favor. Mas, independentemente do resultado, prometi a mim mesma que não vou me deixar abater. Eu sou mais do que essa situação e vou encontrar uma maneira de superá-la, não importa o que aconteça. Irrelevante, e quanto mais penso nisso, mais frustrada me sinta porque ainda há uma chance de que eu possa acabar perdendo dinheiro lutando contra isso. Sou grato porque minha prima não está me cobrando muito porque
somos família, mas ainda é dinheiro. Eu sei que ser ética e manter seus princípios é ótimo e blá blá blá, mas agora não me sinto tão bem com o fato de que vai haver uma segunda audiência. Nós conseguimos reunir todas as evidências que pudemos encontrar para fortalecer nosso caso, mas infelizmente eles também provavelmente fizeram o mesmo com seus métodos vis e antiéticos. Eles definitivamente tiveram que subornar algumas pessoas, eu sei disso por experiência própria. De qualquer forma, eu estava de mau humor enquanto esperava meu táxi chegar e então meu ex decidiu falar comigo e piorar as coisas. Eu nem estava olhando para ele e estava fazendo o meu melhor para ignorá-lo, mas não tinha meus AirPods comigo, então não pude exatamente ignorar sua voz. Ele me disse que o pai do Chris decidiu cortá-lo após o acidente porque isso tinha sido a gota d'água e agora ele estava totalmente por conta própria. Ele estava com apenas alguns milhares na conta e realmente não podia pagar o valor que eu estava pedindo. Por isso ele me pediu para resolver fora do tribunal e aceitar muito menos do que eu havia solicitado. Eu fingi não ouvi-lo, mas ele continuou insistindo sobre como eu precisava ter um coração e que não era típico de mim ser tão gananciosa. Depois de um tempo, eu simplesmente perdi a paciência e disse a ele que eu tinha sim um coração, mas preferia guardá-lo para pessoas que o merecessem, e seu amigo Chris certamente não merecia. Na pior das hipóteses, seus pais o aceitariam de volta e me pagariam o valor. Tenho certeza de que os pais que criaram esse mimadinho garantiriam que seu filho não fosse para a cadeia por algo tão insignificante. De qualquer forma, seu tio era rico o suficiente para fazer as coisas acontecerem, o que é como eles conseguiram uma segunda audiência. Mas eu não tinha o luxo de depender constantemente de outras pessoas para me tirar de apuros, então nem eu estava sendo sem coração, nem estava sendo gananciosa. Eu só estava cuidando de mim mesmo, e só porque eu não estava constantemente correndo atrás de dinheiro como meu ex não significava que eu não precisasse dele. Ele então me encarou e tentou argumentar contra mim, mas não conseguiu, então sua boca apenas ficou abrindo e fechando como um peixinho dourado por alguns segundos e finalmente, depois de meio minuto, meu táxi chegou e o deixei parado lá. Não estou totalmente feliz com como hoje foi, mas pelo menos pude repreender meu ex, então isso foi uma vitória para mim. Agora só espero que possamos resolver isso até a próxima audiência. Atualização 4. Então se passaram 3 semanas e ontem finalmente recebi o valor devido, exatamente como eu previ. Os pais do Chris intervieram no último minuto e o tiraram de mais uma enrascada, mas não importa, pelo menos o veredicto foi a meu favor. O interessante foi o que aconteceu depois da sentença. Eu fui para casa e, ao contrário do dia anterior, meu ex não tentou me parar e falar comigo fora do tribunal. Em vez disso, decidiu esperar até chegarmos em casa. Algumas horas depois de eu chegar em casa, ele apareceu na minha porta com um buquê de rosas e me convidou para sair. Disse que estava realmente arrependido por tudo que havia dito e feito até então, e sempre soube que ia perder, por isso tinha sido tão egoísta. Mas percebeu que estava sendo estúpido e agora queria que eu lhe desse uma segunda chance. Fiz o que qualquer pessoa no meu lugar teria feito e bati a porta bem na cara dele. Ele tentou falar comigo, mas disse que não tinha interesse em ouvi-lo ou em sua falsa desculpa. Então que economizasse seu fôlego e fosse embora com o ego trip que estava tendo antes de perder um caso tão insignificante. Hoje era o verdadeiro ele, e eu não queria esperar para ver ele piorar. Ele era antiético e frio, e não acho que seja isso que estou procurando em um parceiro. Na verdade, acho que ninguém está procurando. Ele precisava me deixar em paz agora e se arrepender de suas decisões sozinho, em vez de tentar discutir comigo, senão eu o denunciaria à polícia. Ele saiu sem dizer mais nada, e estou esperançoso de que não volte ou tente me contatar mais tarde. Agora contei tudo para a irmã dele, e ela apoiou minha decisão de todo o coração. Ela me disse que seus pais ainda não estavam dispostos a falar com ele, e ele não se desculpou com eles, o que era absurdo, porque o pai dele também era um advogado respeitado em seu auge e era melhor do que ele, e tinha ensinado ao filho tudo o que sabia. Ele é apenas um ingrato, e estou feliz por finalmente ter tirado a venda dos olhos e visto quem ele realmente é. Agora vou seguir em frente e espero que esteja melhor em breve, tanto fisicamente quanto emocionalmente.